Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um Papo Espírita. Vamos só aguardar uns instantes, algum irmão nosso dizer que está nos ouvindo, nos vendo bem, para nós começarmos essa conversa amistosa sobre Maria Santíssima. Uma conversa que, durante toda a preparação, o estudo que realizamos para essa live, foi extremamente emocionante a todos os nossos corações, com a presença aí da Mariane Lima, da Dani Mello. Nós vamos estar falando um pouquinho de Maria Santíssima, essa mãe que consola a todos nós. Então, só aguardar alguns instantes, enquanto isso, vamos dar a palavra a Mariane para que ela comente alguma coisinha. Boa noite, gente. É uma alegria estarmos juntos, não é? E com um tema tão rico para a gente. Então, é com muita satisfação que a gente preparou esse momento de reflexão e vamos nos abastecer de Maria hoje, com fé em Deus. Dani Mello, suas palavras iniciais aí, para a gente falar de Maria. Ai, gente, hoje o coração está explodindo, né? Seja uma felicidade tão grande estar aqui no Papo Espírita, ter um tema como esse, podermos falar da nossa Mãe Santíssima, no lar dela, e com esses amigos queridos, o coração está aqui que não se aguenta. Então, Lorena, nossa amiga lá do Lamana, já nos deu um retorno, disse que está tudo bem, que nos ouve. Então, nós vamos iniciar essa conversa de Maria. Para conversar e falar de Maria, eu vou trazer um poema do qual eu vou pedir licença para vocês, para lê-lo na íntegra. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo, a vida maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento, numa nova existência de esperança. Levar-te-ei comigo o remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. Eu vou pular um pedacinho para criar esse suspense para vocês. E aí a pessoa perguntou: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor, ou um anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela o fita frente a frente, respondendo-lhe simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Esse poema é intitulado Retrato de Mãe e é de autoria de Maria Dolores. Ela descreve para nós a assistência maternal e efetiva prestada por Maria Santíssima a Judas. Judas, todos nós conhecemos, foi aquele que traiu o Cristo, o que levou ao madeiro infame. Nós não vamos nos aprofundar nesta história de traição, porque o objetivo aqui é falar dessa assistência de Maria, essa mãe que está juntamente com todos nós, sempre nos amparando e zelando. Judas, nesse momento, ele estava cego, solitário e já se encontrava nessa situação há bastante tempo. Em uma primeira oportunidade, o seu próprio irmão amado Jesus esteve lá para auxiliá-lo. Porém, Judas, já numa condição muito debilitada, em uma região umbralina, não reconhece Jesus e nós sabemos o porquê. Tamanha a magnitude, a excelsior luz que Jesus tem sobre todos nós. Mas Jesus, quando recebe Maria
em seu desencarne, e nós falaremos a respeito disso nessa live hoje também. Maria recebe da incumbência do seu próprio filho Jesus a oportunidade de que ela lá fosse resgatar Judas, e assim ele faz. No livro Jesus Voltando, do espírito Shaolin, nós temos uma passagem belíssima. Era um entardecer. Lágrimas em seus olhos Maria já não tinha mais. Tamanha a dor e sofrimento pelo que havia acontecido e ocorrido alguns dias atrás. Seu filho, que só plantou amor e bondade, auxiliou, curou, foi colocado no madeiro infame crucificado. Maria possivelmente tinha os dias mais angustiosos de sua vida, de ter perdido o seu filho amado Jesus. Era um entardecer, provavelmente o que nós hoje conhecemos como hora Ângeles, o final de tarde às 18 horas. Maria estava na sua casa simples e humilde em Nazaré. Possivelmente ela estava cercada de todos os móveis que seu esposo José fez, juntamente com as mãos do filho Jesus. Móveis simples de madeira, pois os dois eram carpinteiros. Maria vê as cortinas de linho indo e vindo, e ela percebe um frescor, provavelmente ventos da Galileia, apaziguando aquele calor da região. Porém, juntamente com esse frescor, esse vento, Maria sentiu um perfume inesquecível. Era o perfume de seu filho Jesus, o qual ela com certeza reconheceu imediatamente. A luz de Jesus se fez presente diante de Maria, que imediatamente se ajoelhou. Jesus, puxando-a pelos ombros, a ergueu, fitou ela em seus olhos e acariciou aquela mãe, o qual ele amava muito. Nesse momento, Jesus pede a ela que erga os seus ombros, erga a sua cabeça e que vá a todos os cantos do planeta difundir os seus mais belos ensinamentos. E assim Maria o faz. E Maria é tão obediente que nós temos uma passagem maravilhosa quando ela recebe a anunciação da chegada de seu filho pelo anjo Gabriel. E eu também vou pedir licença para ler na íntegra. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Encontraste graça juntos de Deus. Eis que conceberás no teu seio e dará à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor de Deus dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Isso está em Lucas 1, 28, 33. E a resposta de Maria não poderia ser outra diante dessa obediência que a gente falou. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo vossa palavra. Falar de Maria, da sua personalidade, da sua excelsitude, é buscar o inconcebível para nós, que ainda nos encontramos ainda na crosta terrestre, nessa terra de provas e expiações. Nós estamos num processo de mudança para regeneração,
onde nós vamos melhorar. Mas Maria Santíssima, ela vem de um orbe bem superior, do qual ela já habitava com grande repouso, com tranquilidade, aquele ninho de bem-estar angelical em que ela permaneceria. Esse local era um planeta de orbes distantes nossos, habitados por anjos maravilhosos que cumpriram toda uma grande etapa. Maria, em Sírios, esse orbe, recebe o convite de próprio Jesus a vir ser a sua mãe nesse processo da vinda do Messias. E conta-nos Emmanuel que, precedendo a vida de Jesus, entidades angelicais se movimentaram tomando vastas e importantes providências do plano espiritual para a chegada dos pais de Maria, para a chegada dos pais de José, do próprio José, abarcando-os e cercando-os de cuidado e zelo, para que todo aquele plano superior tivéssemos a oportunidade de receber e hoje poder estarmos falando de Maria com essa emoção que nos toca o coração. Então, figuras como Simão, Ana, Isabel, João Batista, José, todos esses estavam cercados. Eu vou terminando aqui a minha fala inicial para passar para Mariane, mas eu queria trazer uma imagem que ela foi divulgada pelo próprio Emmanuel em 2 momentos da sua vida. Uma como Públio Lentulus, antes de ser Emmanuel, um senador romano, arrogante, prepotente, mas que fala de Maria. E ele fala de Maria falando primeiramente de Jesus, em uma carta endereçada a Tibério, o imperador. E ele, em uma parte falando de Jesus, ele comenta: é o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é uma rara beleza, não se tendo jamais visto por essas partes uma mulher tão bela. E Emmanuel depois nos traz novamente essa figura de Maria retratada por ele mesmo para o nosso amado Chico Xavier, num programa de televisão na TV Record. Ele, por diversas vezes, mais de 20 oportunidades transmitidas de Emmanuel para Chico e de Chico para um fotógrafo, Vicente Ávila, que retratou esse quadro de Maria. O quadro de Maria é esse que eu vou apresentar a vocês. Esse é o quadro de Maria retratado por Chico, lá em Uberaba e diversas vezes em São Paulo, né, para o fotógrafo Vicente de Ávila, e ele fez essa ilustração do rosto de Maria, ditada por Emmanuel através de Chico Xavier. Então, a gente encerra agora esse momento. Espero que tenham todos a oportunidade de ter visto Maria, e eu passo a palavra para Mariane. Nossa contribuição com essa imagem de Maria. Maria fora convocada à tarefa nobre de conduzir a humanidade a um manancial de luz que a vinda do Cristo prometia. Nossa atmosfera ainda era muito carregada, muito densa. E Maria faz parte desse planejamento regenerativo que a gente vivencia. Não é? Então, é importante a gente perceber e a gente sentir
que quando a gente vai pesquisar sobre a vida de Maria, são tantas informações, a literatura espírita nos traz tantos relatos que a gente fica um pouco perdido do que selecionar. E aí, lógico, né, eu tomei a liberdade, dentro do meu critério de sintonia, né, porque a gente precisa disso para selecionar o que a gente vai falar, porque tamanha a grandiosidade. No livro Memórias de um Suicida, que é uma narrativa que se passa da situação de 5 espíritos que desencarnam pelo suicídio. Esse livro foi psicografado por Ivone Amaral Pereira e foi ditado pelo espírito Camilo Cândido Botelho. E é muito interessante porque essa obra, ela descreve exatamente todo o processo que vai ocorrer de sofrimento. Então, na hora que a gente vê os relatos da condição vibratória desses espíritos que estão numa situação de padecimento, porque eles optaram pelo suicídio, optaram não, né? Eles tiveram pelo suicídio, o suicídio como uma possibilidade de sair da situação de sofrimento. E o interessante é que esses 5 personagens eram homens bem-sucedidos, artistas, homens de negócio, pessoas que tinham um grau de esclarecimento. E a gente está falando de um período mais ou menos na metade do século XIX. Então, já havia ali uma atmosfera psíquica para que as pessoas se questionassem, né, em relação a essa questão espiritual, né, sentissem outras necessidades. Mas todos eles, sem exceção, se dedicaram mais à questão material. E aí, um dos relatos mais bonitos, eles viviam num ambiente parecido com uma caverna. Era um ambiente muito sombrio, um ambiente que não tem, né, a presença da luz. Era tudo muito úmido, muito cheio de lama. Então, é um ambiente que, por si só, pela descrição, já nos causa uma certa aflição. E uma das coisas mais bonitas desse livro é o momento em que todos eles veem a legião dos servos de Maria se aproximando. E é muito interessante, porque eles são identificados com um distintivo. À frente desse, vamos chamar de pelotão, vem uma flâmula, né, com as letras Legião dos Servos de Maria. E eles vêm ali paramentados de roupas muito alvas. Essa flâmula tem uma cor azulada. E junto a esses trabalhadores, a esses servos de Maria, existe a presença de Maria de Nazaré. Esse espírito que o Wilson já descreveu, né, tão rico, que depois de estar no plano espiritual, trabalha incansavelmente para resgatar esses espíritos que estão ali numa condição de sofrimento. Vão ser retirados desse ambiente aqueles espíritos que já têm alguma condição de se locomover. Então, eles vão passar para um outro ambiente onde vão continuar sendo socorridos. E uma das coisas mais emocionantes dessa narrativa é o momento que eles criam a expectativa de ouvir os nomes, porque esses espíritos, quando são resgatados, eles são chamados nominalmente. E essa é a parte do livro que mexe muito, me toca profundamente. Porque todos nós que já passamos por um problema de saúde, que está numa fase de diagnóstico de alguma coisa, de um tratamento, quando a gente está ou seja num grupo de apoio, né, num grupo de tratamento para a doença, seja ela qual for, que a gente ouve o nome da gente ser chamado, é como se acendesse internamente uma esperança de que nós vamos iniciar um tratamento. E na hora que esses espíritos ouvem o chamamento, eles descrevem
uma emoção, um frescor, como se eles tivessem, né, eles tendo a absoluta certeza que iria se iniciar uma nova etapa naqueles dilemas. Então, essa narrativa se dá aproximadamente em 10 anos. Foram 10 anos até que esse espírito, né, de Camilo Cândido Botelho seja socorrido, e aí ele passa por uma outra fase. Então, quando a gente se dá conta desse trabalho, ela pessoalmente ali, fazendo o acolhimento, a gente vê a grandeza desse espírito. Porque o que acontece com muitos de nós? Às vezes a gente acha que a gente está tão melhor, né, do que a gente começa a perder o foco, a gente não tem a disciplina, às vezes não nos falta paciência, às vezes nos falta paciência para acolher, para esclarecer, não é, para não revidar. Então, Maria Santíssima nos dá um exemplo, entre tantos outros, de que nós devemos estar propiciando uns aos outros a nossa cura coletiva. Uns vão, quem tem condição, vai ser o zelador daquele que ainda está numa situação de enfraquecimento, numa situação de desespero. E esse é o processo. O processo que a gente deve fazer de sair dessa situação, às vezes, onde a gente fica um pouco paralisado, a gente está vendo a dor ao nosso redor, e a nossa dor interna, né? Porque todos nós carregamos essa dor, não tem como não ser assim, mas o importante é a gente não se perder dentro dessa coisa de olhar só para a gente. E é muito interessante. Todas as vezes que a gente se movimenta em direção a acolher a dor do outro, e Maria nos apresenta exatamente esse roteiro da gente esquecer da gente mesmo e a gente ir de encontro à dor. Não é? Então, nós temos muitas formas de acolher outras pessoas. Não é? E existe uma história, e é uma história muito interessante, de Chico Xavier. Chico, numa das dificuldades, nos momentos que ele tinha muita dificuldade, a vida de Chico, todo mundo sabe que não foi uma vida fácil, foi uma vida repleta de superação. Houve um momento em que Chico estava extremamente sofrido. E ele rogou, né, ao plano espiritual uma orientação. Ele que estava ali sempre habituado, né, a receber orientações. Então ele pediu que Emmanuel intermediasse esse pedido. E ele fez um pedido exatamente para Maria de Nazaré. O tempo passou, a resposta não veio. Um dia, Emmanuel vira para Chico e fala: veio a resposta. E Chico, logicamente, habituado, né, a fazer toda aquela transcrição, sentou, pegou papel, pegou lápis e foi grafar o recado. E o recado foi exatamente isso também passa. Quando Chico recebeu esse recado, ele virou e falou para Emmanuel: mas é só isso? E Emmanuel falou: é isso que você tem de recado. E aí Chico, logicamente, pegou aquilo ali, ficou pensando sobre esse recado, e aí foi fazendo a movimentação de colocando o teor dessa mensagem, que parece ser tão curta, numa coisa muito ampla. Então, para nossa reflexão final, e aí eu fiz um texto, e eu vou ter que ler, porque eu não consigo memorizar tudo. Nos dias em que a dor assola nosso coração, confia, isso também passa. Nos momentos que parecemos incompreendidos em ambiente de convivência, serena-te, isso também passa. Quando nos dias de injustiça és caluniado, confia, isso também passa. Diante das mazelas sociais, acolhe o que as tuas mãos alcançam,
e segura forte e diz a eles: isso também vai passar. Nos momentos de fortalecimento espiritual, compartilhe a tua vivência, acolhendo todos que estão desassossegados, ensinando-lhes que isso também passa. E aí, para a gente finalizar, e segue tendo a certeza que nenhuma dor é para sempre, que somos construtores do nosso porvir e que Maria está conosco, nos fortalecendo. Então, que a gente se reabasteça de Mãe Maria, não é? Exemplo de mulher e exemplo de mãe. E aí nós vamos continuar com a Dani, nessa noite de reflexão. Gente, eu acho uma maldade ficar por último, porque no começo a gente fica nervoso. Vai passando, a gente vai ouvindo os ensinamentos, a gente vai ouvindo as passagens e a gente vai ficando emocionado. E como falar de Maria e não se emocionar? Impossível, né? Ontem a gente estava conversando e o Wilson falou que a gente estava proibido de passar qualquer coisa no olho, porque ele tinha certeza que eu e Mariane choraríamos. E eu tô aqui tentando segurar. E vamos. Falar de Maria é sempre muito gratificante, porque assim como Jesus, falar de Maria é falar de amor, é falar de acolhimento. E a gente, nossa casa de origem é o Lamana, que é o Lar Assistencial Maria de Nazaré. E aí a gente é convidado também com alegria imensa de fazer parte do Lemana, Lar Espírita Maria de Nazaré. E quando a gente se coloca na posição de trabalhadores de Maria, é uma emoção ainda maior, porque necessariamente a gente tem que falar de acolhimento e de amor. E é por isso que é tão emocionante falar dessa Mãe Santíssima. Quando veio o tema da palestra de hoje, eu fiquei um pouco desesperada justamente pelo que a Mari nos falou. Tem uma quantidade muito grande de passagens e de ensinamentos de Maria, e a gente fica pensando o que a gente pode escolher. E aí, por intuição, né, os nossos amigos espirituais que não nos abandonam nunca, veio à cabeça falar do Boa Nova, que o último capítulo é destinado à nossa Mãe Santíssima. E é um capítulo que a gente pode ler e reler quantas vezes a gente quiser. E a gente sempre vai chorar. Porque é muito rico de detalhes e não tem como não se emocionar. Eu falei para os meninos que eu queria ler ele na íntegra, mas eu tentei resumir, porque senão a gente vai passar o resto da noite aqui conversando e chorando e se emocionando, e essa não é a intenção. A intenção é de levar consolo. E é por isso que a gente fala dessa mãe. Quando a gente fala de Maria, a gente fala da mãe que presenciou a maior dor que uma mãe poderia presenciar, que é ver o seu filho ser crucificado. E um filho que viveu uma vida por amor, uma vida para ensinar, uma vida para nos ensinar qual caminho seguir. E ela presencia no final da jornada do Cristo, ele sendo crucificado. Imagina a dor dessa mãe. E aí o livro nos narra toda essa história, e ele começa justamente falando que no momento da crucificação, Maria está em dor profunda, e ela começa a refletir e pensar em todas as passagens do Cristo.
E ela começa a lembrar que por toda a sua vida, Deus nunca lhe faltou a misericórdia, que ela conseguia perceber a misericórdia do nosso Pai Celestial a cada momento de sua vida. Mas por mais que ela tivesse toda essa gratidão ao nosso Pai Celestial e que ela soubesse que Ele nunca nos abandona, ela não poderia deixar de questionar o porquê. O porquê que aquele filho, por que seu filho, que só viveu por amor, teve um final tão cruel? O porquê que ele estava sendo crucificado se ele só curou os doentes? Se ele só devolveu a visão àqueles que não podiam enxergar a luz do sol? O porquê um final tão cruel para um ser que foi só amor? E então, naquele momento de muita dor, no meio da multidão, Maria sente uma mão tocar ao seu ombro e é João. E os dois se aproximam da cruz e ali, perto do Cristo, eles olham para a cruz, ainda tentando pegar um último olhar de misericórdia daquele mestre. E Jesus, quando sente a presença deles, lhes fala: Mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E Maria, naquela dor imensa, se põe mais ainda a chorar. Mas João, seu discípulo querido, entende perfeitamente a missão. E ele entende o ensinamento do mestre quando ele percebe que a família universal, ela não pode ficar restrita aos laços sanguíneos, aos laços de carne. Que uma pessoa com o amor que Maria tinha, com o coração de Maria, ela não poderia ficar restrita a ser a mãe simplesmente de Jesus. Ela tinha uma missão muito maior que lhe esperava. E então, após a crucificação, os apóstolos saem, se espalham com a missão de espalhar a boa nova. E Maria vai para Betânia, onde alguns parentes a encontram. Eu estou mudando aqui a página porque tem um trechinho aqui que eu quero ler para vocês. E Maria vai para Betânia visitar os seus parentes e passou anos presa naquela dor, presa naquele sofrimento de mãe que perdeu o seu filho e sempre saudosa. E com muita saudade do Cristo, ela sempre sonhava com ele e ele a sempre prometia um momento de consolo. E ele a prometeu que ela seria consolada ainda mais. Anos depois, João volta e convida Maria para ir morar com ele. Ele explica que não havia voltado antes, pois não tinha uma casa para poder abrigar Maria. Mas ele ganha uma casa em Éfaso, uma cidadezinha um pouquinho mais distante, mas que já estava sendo espalhada as ideias cristãs. E convida Maria para poder ir morar com ele. Ela fica muito feliz, pois ela teria o consolo de um novo filho. E juntos eles começam a espalhar o evangelho. E aí logo a notícia se espalha e Maria fica aos cuidados de todos aqueles doentes. Os doentes a procuravam e ali eles fizeram uma casa de verdadeira assembleia, onde João compartilhava os ensinamentos do mestre e onde Maria compartilhava as experiências de mãe. E no meio de todos aqueles doentes, um dia um doente vira para ela, após ter as suas chagas afagadas,
as suas chagas limpas da doença, ele fala, e aí eu peço licença a vocês. Senhora, sois a mãe do nosso mestre e a nossa mãe santíssima. E assim, aquela casa passa a ser conhecida como a casa da mãe santíssima. E então João consolida, acentuando ela como mãe santíssima, porque ele fala assim: o mundo será eternamente grato pela sua grandeza espiritual, que o emissário de Deus, pois o emissário de Deus só pôde penetrar a esse mundo pela sua graça e grandeza. E assim ela fica conhecida como a nossa Mãe Santíssima. Essa mãe que acolhe, essa mãe que nunca nos desampara, essa mãe que foi escolhida para ser a genitora da maior figura que houve na nossa história, o nosso mestre, o que veio nos ensinar o caminho a seguir. E a velhice foi chegando, mas Maria não se abatia, pois ela sabia que ela nunca estava sendo abandonada, que ela não era abandonada. E a notícia corria de cristãos, de irmãos que estavam sendo perseguidos por acreditar no seu filho. E uma noite, Maria sai para fazer uma oração profunda a Deus, para pedir por aqueles irmãos sofredores. E então chega perto dela a presença de um mendigo. E logo ela, que estava acostumada a acolher, naquela noite, foi ela que foi acolhida. Acolhida por aquele mendigo que sabia ensinamentos incríveis. E ao perceber, ela sabia que ela conhecia aquela voz. E quando ela percebe, é seu filho, que vem falar que os seus dias aqui na terra estavam no fim, porque Deus havia o pedido para que ela se tornasse a rainha dos anjos em seu reino. E Maria percebe que ela já está no fim da sua vida material, os anjos vêm acolhê-la para levá-la ao mundo espiritual, mas mesmo no leito de morte, ela não esquece os sofredores. E ela pede a esses anjos que a leve para poder ver aqueles filhos que estavam em sofrimento, que estavam no leito de sua morte, por serem cristãos. E ela faz oração para esses irmãos. E quando ela percebe esses irmãos, ela vê uma jovem cabisbaixa, abatida, no desespero, e ela vos fala ao ouvido: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra a alegrias do céu, pois ela lembra que com Jesus todo jugo é suave e todo fardo é leve. E aquela moça começa a cantar e ela começa a inspirar outros irmãos que estavam no leito de morte e começam a cantar, e todos eles têm um alívio imediato, têm as suas dores imediatas aliviadas, porque percebem a grandiosidade que é, porque a nossa vida não, o nosso reino não é desse mundo. E para a gente encerrar, a lição que fica é justamente essa. Não precisa a gente se abater. Como o poema que a Mari leu para a gente, isso também passa. E a gente percebe que cada dor
que a gente vive nessa vida é um ensinamento. E que a gente não precisa desesperar, porque nós nunca somos abandonados. Nós temos um mestre que nos ensinou o caminho, que nos deixou a sua mãe para ser mãe da humanidade. Por isso, a gente fala, não vamos abaixar as nossas cabeças. Vamos seguir cantando e tendo bom ânimo, porque tudo passa. Grandão. Eu acho que a gente podia ficar nessa live aqui por horas e horas, né, para falar desse espírito iluminadíssimo. Mas a gente tem um tempo, então a gente vai para as nossas últimas considerações. E eu acho que, diante de tudo que a gente falou, Maria é mãe da esperança. Esperança é uma virtude que a gente experimenta entre o conflito, muitas vezes o conflito íntimo de nós mesmos, muitas vezes o conflito daqueles que estão abrigados sobre o nosso teto, a esperança daqueles que lutam diariamente entre a vida e a morte, uma luta diária do bem contra o mal, é uma esperança, porque pautados nessa esperança, todos nós buscamos o amor, porque Jesus mesmo, nesses seus belos ensinamentos e interiorizados por Pedro, ele mesmo disse que uma multidão poderia ter os seus pecados redimidos se existissem um amor, né? Então, o amor cobre todos aqueles dos seus pecados. Então, Maria, para mim, é a mãe da esperança, é aquela mãe que me guia, é aquela mãe que me consola, que me conforta. Nesses dias que nós temos vividos, muitas vezes, de distanciamento das pessoas que nós amamos, mas que através dela esse caminho são encurtados, porque ela nos liga a Jesus, nos liga a Deus, esse Pai de infinita bondade e amor que todos nós temos. Então, eu encerro minhas palavras aqui de Maria, agradecendo essa oportunidade belíssima de contar com duas pessoas que são extremamente especiais para mim. Dani Mello, amiga querida, trabalhadora do Lamana, e nós estamos tão atrelados a Maria que somos trabalhadores dela, não só no Lamana, no Lar Assistencial Maria de Nazaré, como agora trabalhamos também no Lemana, no Lar Espírita Maria de Nazaré. Então, ao mesmo tempo que nos confortam os nossos corações, também nos dá uma responsabilidade imensa, porque se estamos sobre as suas asas angelicais, é porque já fomos devedores a ela, e esse é o momento de nós pagarmos. E eu peço a ela, bendita Mãe, que sempre me ampare e que faça de mim um exímio trabalhadora dos ensinamentos do seu filho, que eu possa estar sempre sobre essas asas angelicais de Maria. Mariane? A gente tem que respirar fundo, né, para finalizar esse momento. E eu digo a vocês, hoje eu sou uma trabalhadora, né, do Lar Assistencial Maria de Nazaré. E ao ouvir tanto a Dani como o Wilson, e eu parando para rever informações sobre Maria, eu vejo tanto que eu tenho que ser grata. Grata a Deus. Porque é visível
que eu tenho melhorado a cada dia. Não fazendo grandes mudanças, não é? Não tenho ainda condição de fazê-lo. Mas o exemplo de Maria está sob a tutela, dentro da minha pequenez, colaborar, né, ser uma servidora de Maria, é algo que vem me acrescentando muito. Eu melhorei muito, sabe? Como mãe, como mulher, como cristã. E eu queria agradecer essa oportunidade de estarmos aqui, porque ninguém foi mais abastecido dessa energia de Maria do que nós mesmos. Então fica aqui a minha gratidão ao Lemana, fica a minha gratidão ao Lamana por nos oportunizar, nos aproximarmos mais de Maria, porque ela nunca se distanciou da gente. Então nós é que estamos nesse movimento de ir até ela. E por isso eu agradeço a Deus. Gente, eu não tenho agora mais é com condição. você. Peço perdão a todos vocês. Eu estava aqui numa concentração muito grande de calma, você não vai chorar. Mas nós somos tocados por essa energia. E a gente sabe que o mundo que a gente vive é de energia. Então eu tenho certeza que eu vim parar na casa de Maria para aprender o que é o amor. Porque nada melhor do que uma mãe para poder ensinar o que é amor. Então eu peço perdão a vocês pelo choro, pelo nariz escorrendo. Mas é emoção. E além da emoção é gratidão. É isso que a Mari e o Wilson falaram. A gente sabe que a gente não está aqui por acaso. A gente sabe que a gente não se encontrou por acaso. E estar dentro da doutrina espírita é uma bênção muito grande. E estar dentro da doutrina na casa de Maria, não temos nem palavras. Então, que Deus nos abençoe, que Maria, nossa Mãe Santíssima, esteja conosco, que possamos sempre abrir os nossos olhos para eles, porque nós sabemos que eles nunca nos desamparam. Somos nós que fechamos os nossos olhos e muitas vezes afastamos os nossos corações deles. Que Deus nos abençoe sempre. Que assim seja. Gratidão à participação aí da Mariane, da Dani. Eu acho que foi um papo muito gostoso, um papo diferente que a gente idealizou para conversar sobre Maria. E a gente propõe essa ideia também ao Lemana de trazer outros assuntos para que sejam transcritos e decorridos dessa forma. Eu acho que só engrandece a explanação, engrandece também a partilha de conhecimentos que cada um tem. E por isso agradecemos toda a diretoria do Lemana por confiar em nós essa oportunidade bendita de falar de Maria. Nós, segunda-feira, queríamos convidar a todos. Nós vamos ter uma live bem bacana, uma live também diferente. Nós teremos o nosso querido amigo Pipoca, o palhaço Pipoca, vai estar participando juntamente aqui comigo, também de uma roda de conversa, falando sobre a importância da evangelização de crianças e jovens. Então, não percam essa live diferente aí com o nosso amigo Pipoca. Daqui a pouquinho a gente posta o banner aí convidando todos vocês a estarem aqui segunda-feira com a gente. Eu me despeço deixando um beijo grande a vocês e peço que Dani e Mariane também se despeçam. Beijo, meus amores. Que Deus nos abençoe sempre. Beijo grande. Amém. Gratidão por esse momento. Eterno. Tchau. Tchau e agradecimento sincero a todos aqueles que vão assistir a live. Ela está na plataforma do Lemana lá no Facebook. Aproveitem,
façam os seus comentários, que diante das suas perguntas, seus questionamentos, oportunamente a gente vai responder, tá? Boa noite, fiquem todos com Deus.